Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Tayane e hoje eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo como está sendo o meu jejum, né? Então, primeiramente, por que eu decidi fazer esse jejum? De tempos em tempos, eu gosto de fazer alguns tipos de jejum, porque a gente precisa receber mais de Deus, a gente precisa esmurrar a nossa carne, é bom também para a nossa saúde, tem diversos benefícios para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, e eu também tenho algumas questões que eu preciso que sejam resolvidas, então eu estou jejuando para ficar mais sensível à voz do Espírito Santo e para romper algumas barreiras espirituais. Porque, gente, é muito importante a gente falar isso, porque pode parecer óbvio para algumas pessoas, mas para outras pessoas não é tão óbvio, né? O jejum, ele é uma arma espiritual muito poderosa. Ele rompe barreiras, ele abre os céus a nosso respeito, ele faz com que demônios que estão travando a nossa vida, demônios que estão escondidos na nossa vida, na nossa alma, nas nossas finanças, isso é muito importante, eles vão embora. É por isso que durante o jejum muitas coisas acontecem. As pessoas veem coisas, as pessoas veem vulto saindo, copo quebra. Para mim é clássico. Fazendo jejum, um copo vai quebrar. Geralmente, quando eu faço jejum, sempre acontece alguma coisa. Por quê? São manifestações no mundo físico do que está acontecendo no mundo espiritual, né? Então, eu creio assim que até a gente morrer, nós estaremos travando batalhas espirituais no reino do espírito. Então, o jejum, ele é uma arma muito, muito poderosa. Então, de tempos em tempos, eu gosto de fazer alguns jejuns. Eu sei que eu já li em alguns livros de homens, né, que operaram muitos milagres, homens que foram muito usados por Deus. Eu já li alguns livros sobre isso. Ou homens, né, que pastores que tinham disciplinas espirituais. E eles sempre falavam que tiravam um dia da semana para fazer o jejum. Então, cada um vai fazer de acordo com aquilo que prefere, com aquilo que consegue, isso também é importante. Você não ficar comparando a sua vida com a da outra pessoa, porque cada um tem uma rotina, cada um está numa fase da vida, cada um está num momento financeiro. Às vezes você está num momento que você está precisando trabalhar muito, né? Você trabalha o dia inteiro, você mora longe, e então são várias questões que a gente precisa analisar. Ninguém é mais espiritual que o outro porque faz jejum ou deixa de fazer, tá? Mas é uma arma espiritual que está à nossa disposição e que a gente precisa usar. Não foi Deus que falou para fazer, eu estou fazendo por livre e espontânea vontade ou por livre e espontânea necessidade, né? Então, hoje é segunda-feira, eu tô me sentindo um pouco cansada porque eu fui num evento da igreja sábado e domingo. Eu vou até colocar um vídeo para vocês aí curtinho do que aconteceu durante esse evento aqui na minha casa. Minha mãe ficou em casa com os cachorros e eu vou colocar em outro vídeo para vocês. Então já é segunda-feira, eu tô começando o meu jejum. Como que eu vou fazer? Eu não sei ao certo quantos dias eu vou fazer. Se eu vou fazer 3 dias, 5 dias ou 7 dias. Mas não são dias diretos sem comer nada, tá? Eu gosto de fazer um jejum que eu aprendi com um grande homem de Deus, que você acorda, não come nada, e no final da tarde você volta a se alimentar. Então, eu já aplico esse jejum há alguns anos. Eu gostei bastante desse jejum porque, para mim, para minha realidade, para minha rotina, é um jejum que ele não fica fácil demais, e ele também não fica penoso demais, às vezes difícil demais de fazer, sabe? Quando você vai se arrastando naquele jejum, vai ficando bem difícil de fazer. Então, esse jejum, na minha visão e para mim, ele fica ali numa medida certa, tá? Entre o fácil e o difícil. Ele fica ali numa medida de dificuldade aceitável para minha realidade. Então, como que eu vou fazer? Acorda, fica o dia inteiro sem comer e você vai comer no final do dia. Hoje, como é segunda-feira, eu tenho curso à noite. Então, estou fazendo um curso livre à noite. Então, o que eu vou fazer? Quando for 3 horas da tarde, eu vou comer. Aí eu vou abrir a minha janela de alimentação. Se a gente estivesse falando voltado para o jejum intermitente, né? Vocês sabem que eu sou nutricionista também. Então, eu também trabalho com a questão do jejum intermitente para emagrecimento, promoção da saúde para alguns pacientes. Então,
a gente chamaria de janela alimentar, né? Que é quando a gente abre aquela janela para se alimentar e fecha aquela janela, que seria aquele período que a pessoa não vai se alimentar. A gente chama assim, só para as pessoas entenderem como que pratica, né? E como que faz. Mas a gente também, mesmo sendo um jejum espiritual, a gente tem os benefícios também para a nossa saúde. Além de ajudar no emagrecimento, ajuda a desinchar. Então, o jejum é muito bom. Mas aqui o nosso foco é um foco espiritual, né? Quando a gente está fazendo. Eu já reparei que, assim, vou contar para vocês. Quando a gente faz um jejum que é espiritual, ele tende a ser mais difícil do que um jejum intermitente apenas para emagrecimento ou promoção da saúde. Existe diferença no mundo espiritual, tá, gente? Pega essa chave, essa é uma chave importante, porque quando você faz um jejum apenas para emagrecimento, apenas para a saúde, esse jejum ele não vai ter um impacto no mundo espiritual, porque o seu objetivo é um objetivo no mundo físico. Então ele não vai ter impacto no mundo espiritual, ele tende a ser mais fácil. Preste atenção nisso. E coloca aqui nos comentários se você já fez jejum intermitente e jejum espiritual. Quando você faz um jejum espiritual, ele tende a ser um pouco mais difícil. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com dimensões espirituais, são dimensões aqui, né, que agem nessa parte aqui do mundo, e não aqui embaixo, que é o mundo físico, o mundo material, a saúde, tudo isso aqui está no mundo físico. Né? Então, quando a gente sobe, que é um mundo espiritual, ele tende a ser um pouco mais difícil, porque ele vem a ser um sacrifício. Né? É algo que nós estamos sacrificando para obter algo do Senhor, para obter algo do mundo espiritual. Então, ele tende a ser um pouco mais difícil. Comece a prestar atenção se você pratica esses dois tipos de jejum, para você ver como que é a diferença. O jejum voltado para o mundo espiritual tende a ser um jejum mais difícil, porque está acontecendo moveres do mundo espiritual. Então, cadeias estão sendo quebradas, correntes são despedaçadas, se você está jejuando por uma alma, então isso tem um impacto muito grande no reino do espírito. Então, ele tende a ser um pouco mais sacrificante para a gente no mundo físico. E aí, como que eu vou fazer? Como o meu curso começa às 5 horas, quando for umas 3 horas, eu vou voltar a comer, vou chegar do curso, vou jantar, nada muito pesado, porque eu vou chegar tarde, vou dormir, e amanhã começa o segundo dia do jejum. Hoje eu vou tentar ouvir alguma pregação, ou eu vou assistir algum testemunho para edificar a minha fé. Eu sei que nem sempre a gente consegue fazer tudo que a gente tem vontade, tudo que a gente gostaria de fazer durante o jejum. Nem todo mundo consegue ficar em casa, às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro e aí ela não vai conseguir se dedicar tanto à leitura da palavra. Mas o que você pode fazer, se o seu caso eu acordo cedo, eu trabalho o dia inteiro, eu trabalho de segunda a sexta, ou às vezes eu trabalho sábado, então tem esse desgaste físico também. Às vezes nem sempre as pessoas conseguem ficar em casa para se dedicar ao jejum, e a gente entende isso. Cada um tem uma realidade, cada um tem uma rotina, você vai fazer o que você consegue, o que é sacrificante para você dentro da sua realidade. Porque às vezes você é uma pessoa que acorda muito cedo, demora para chegar no trabalho, então jejuar até meio-dia, para você, pode ser algo bem sacrificante. Então, veja aí como fica a sua rotina, o que vai funcionar para você, lembrando que não pode ser fácil demais, tá, gente? O jejum ele não pode ser fácil demais, porque senão você não está gerando um sacrifício, tá bom? Mas esse jejum funciona muito bem para mim. E aí, o que que aconteceu? Por que eu decidi fazer esse jejum? Para buscar resposta, né? Semana passada, meu marido fez um jejum de 3 dias, direto, sem comer nada. Os meus sogros foram viajar e ele foi para casa dos pais dele para ficar lá esses 3 dias jejuando. Eu não fiz o jejum, eu fiquei em casa normalmente. Aí a gente foi para um evento da igreja, que em uma outra cidade, a gente foi sábado e domingo, foi um pouco sacrificante. E tanto é que eu tô cansada hoje. E aí eu decidi entrar nesse jejum para buscar algumas respostas do Senhor também, alguns direcionamentos e para me fortalecer espiritualmente. A gente sabe que muitas vezes pessoas que estão fazendo obras de macumbaria, obras de feitiçaria contra a nossa vida, eles jejuam, gente. Eles jejuam. Escuta o que eu estou te falando. Eles sacrificam. Então, às vezes tem alguém fazendo mal para você e eles estão lá do outro lado querendo te prejudicar seu casamento, lançar uma feitiçaria contra você e eles fazem jejum. Eles buscam lá, né, enfim, os deuses lá deles, as entidades deles, eles sacrificam também. Então, nós precisamos
do nosso lado, nos fortalecer. E o jejum é uma arma também de fortalecimento, uma arma espiritual muito potente. Aí eu vou compartilhar com vocês aqui o que eu faço durante o jejum. Eu tomo um café preto, tá? Durante o jejum, mesmo jejum espiritual, eu tomo um café preto uma vez, geralmente eu tomo pela manhã. Não quebro o jejum, tá? Fisicamente falando, não quebro o jejum, porque o café ele não tem caloria. Então, algumas pessoas tiram o café preto também. Eu gosto do café preto de manhã, porque ele me ajuda a dar aquele ânimo, né? Dar aquela energia para poder fazer as coisas que eu preciso fazer também, mesmo estando em jejum. Então, para mim, funciona bem tomar o café preto. Eu sei que algumas pessoas tiram, mas eu gosto porque eu fico mais produtiva, eu fico mais animada, né? Eu tenho as coisas para fazer durante o dia. Então, me ajuda bastante, mas é uma questão opcional. Tem gente que tira o café preto. Mas eu gosto de tomar, eu acho que casa muito bem o café preto com o jejum. Chá também não tira o jejum, então, se você gosta de tomar um chá sem adoçar, pode também, tem gente que gosta, é bom também, tem seus benefícios para o corpo, né? Diurético, enfim, vários benefícios. Mas eu vou compartilhando com vocês aqui. Hoje é o primeiro dia. Eu não tô com fome. Engraçado, como tem um tempinho que eu não faço, eu achei que eu fosse estar com fome, mas eu não tô. Graças a Deus, tá tranquilo. Também é só até 3 horas, né? E amanhã é o segundo dia. Então, vou gravar para vocês. Gente, bom dia. Terça-feira, segundo dia do meu jejum. Deixa eu ver que horas são. 1h17 da tarde. Eu já acordei, tomei meu banho, ia descer com o meu cachorro, que hoje é o meu dia de descer, né, para passear, só que meu marido resolveu levar ele para nadar. Ai, gente, tão bonitinho. Nadou a beça aqui na praia. Então, não precisei ir. Agora eu tô gravando para vocês esse vídeo. Acordei tarde hoje, porque ontem eu estava muito cansada, fui dormir muito tarde ontem. E agora eu vou fazer algumas coisas, vou ler também a palavra. Hoje eu não sei que horas eu vou comer. Ontem eu comi por volta de 3 horas da tarde. Hoje eu vou ver se eu consigo ir até umas 5 horas, né? Porque o que acontece? Eu pratico atividade física, né? Então, treinar em jejum, principalmente perna para mim, é um pouco complicado. Então, esse jejum eu gosto que fica o dia inteiro sem comer, porque eu posso comer à tarde e à noite eu vou treinar. Eu não gosto muito de treinar à noite, porque a academia está lotada. A academia que eu tenho treinado fica muito cheia, então eu não gosto muito. Porém, quando faz jejum, a gente, né, sacrifica um pouco, e aí eu vejo se eu consigo ficar, de repente, até umas 4 horas, 5 horas, aí eu como e vou para academia treinar. Vamos ver como é que vai ser o dia. Mas vou ler a palavra e vou fazer algumas coisas que eu tenho que resolver, né? Tenho que trabalhar, tenho que resolver algumas coisas. E eu vou falando com vocês aqui como que vai ser o dia, tá bom? Uma outra coisa que eu ia falar com vocês também. Depois que eu. Deixa eu vir para cá, porque senão vai ficar escuro. Depois que eu abro a janela de alimentação, né? Que eu decido, acaba a parte do jejum e eu vou me alimentar, eu não como algum tipo de alimento específico, tá? Não faço alguma dieta específica. Diferente se eu estivesse fazendo, de repente, um jejum intermitente, aí eu faria alguma coisa específica. Eu tento não comer muito, mas eu como normal, eu como o suficiente e aí eu como normal, tá? Proteína, carboidrato de boa qualidade. Se eu tiver com vontade de comer um chocolate pequeno, eu como, eu não faço nenhuma restrição. Pelo menos nesse jejum, eu não tô fazendo nenhuma restrição específica, tá? Diferente se a pessoa estivesse fazendo um jejum intermitente para emagrecimento, saúde, a gente poderia colocar um cardápio específico, mas não nesse caso, tá? Gente, olha o almoço que minha mãe fez. Sobrecoxa de frango, salada, aqui, aipim. São quase 4 horas da tarde e eu não vou comer agora. Gente, quase 4 horas da tarde, eu tô com fome, mas eu não vou comer agora. Minha mãe, né, fez o almoço, tá tudo pronto, mas eu não vou comer agora não. Acho que ainda vou dar um pulinho na rua, que tem que fazer algumas coisas, e aí na volta eu acho que eu vou almoçar. Tô com fome, mas eu vou esperar mais um pouquinho. Gente, 5 horas da tarde, acabou que eu não consegui ir à rua, eu vou almoçar primeiro,
e depois eu vou resolver algumas coisas na rua, vou mostrar para vocês com que eu vou quebrar meu jejum hoje. Hoje eu vou almoçar 2 sobrecoxas de frango pequenas, aipim, que é um ótimo carboidrato, vagem e salada, alface americana e salada. Vou quebrar o meu jejum agora, 5 horas da tarde. Pessoal, boa noite. Quase 8 horas da noite. Já desci com o meu cachorro, porque como ele nadou hoje, ele volta, bebe muita água. Aí eu tive que descer por volta de 7 horas, antes de dormir tem que descer de novo para ele fazer as necessidades. E então tive que descer com ele, voltei. Realmente só almocei até agora, não comi mais nada. Acabou que eu ainda não fui na rua, não sei se eu vou, vamos ver. E não sei se depois eu vou para academia ou se eu vou fazer isso daqui, que é passar roupa, que já tá aqui um tempão. E a bonita não passa roupa, e eu só gosto de usar roupa passada. Eu não gosto de usar roupa amarrotada. E eu preciso passar algumas roupas, né, que eu uso mais, assim, com mais frequência. Então eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que vou dar um pulinho na rua, talvez eu não vá para academia hoje, vou deixar para amanhã. Vamos ver como é que vai ser. Ainda não consegui parar para ler a palavra, mas tenho feito algumas coisas espirituais, né? Gravei uns vídeos ajudando as pessoas a identificar algumas coisas espirituais, aí já postei nas outras plataformas, então acabou que eu fiz também coisas espirituais hoje e algumas coisas naturais mesmo, humanas, né, que a gente tem que fazer. Então, depois eu atualizo vocês. Mas não estou com fome, almocei bem, quebrei meu jejum com aquele almoço que mostrei. Não estou com fome, estou super bem. Acho que eu não vou jantar, talvez eu faça só um lanche, como algumas frutas. E um iogurte natural, só 2 ingredientes, sem açúcar. Mas vai depender da minha fome mais tarde. Eu vou mostrando para vocês, tá? Gente, boa noite. Acabou que eu fui pra rua resolver algumas coisas, tá? Voltei, ainda não comi, eu tomei só um café preto mesmo. E vou mostrar pra vocês o que eu vou comer agora. Geralmente o que eu consumo no café da manhã. Vou comer um mamão com iogurte, sementes, granola, mirtilo. Depois eu devo comer mais uma fruta, uma proteína, provavelmente, e vou dormir. Não vou comer muita coisa, não. Não vou jantar comida mesmo, tá? Porque já tá tarde, né? Agora são 10h30 da noite. Então hoje eu vou acabar dormindo tarde de novo. Não é o ideal, né? O ideal é a gente dormir cedo. Mas foi o que deu, né? Nem sempre a gente consegue fazer o perfeito. O importante é a gente fazer aquilo que a gente consegue fazer. Tá? Então, amanhã, terceiro dia do jejum, e tô aqui de novo. Beijinho. Oi, gente, terceiro dia do jejum. Hoje é quarta-feira, 12h20. E ontem acabou que eu não gravei para vocês depois, porque eu fui dormir, mas eu comi o mamão, né, que eu mostrei para vocês, com iogurte e sementes. Depois eu comi uma banana da terra, com óleo de coco e canela. Depois eu comi um carpaccio e uma fatia de pão árabe, tá? Só para vocês saberem. Mas eu não fiz, assim, nenhuma refeição mesmo completa, né, que desse realmente aquela sustância, né, vamos dizer assim. Eu comi coisas mais leves, o suficiente para me alimentar, mas eu não queria jantar mesmo comida justamente para ficar, né, comendo só naquele limite, tá? Para a gente não sentir fome, tá? E hoje é o terceiro dia. Graças a Deus tem sido muito bom esses dias. Eu tô conseguindo fazer várias coisas que eu não estava conseguindo. Sabe aquelas coisas que você precisa resolver e você não resolve, e aí você vai enrolando? Coisas que você precisa fazer do seu trabalho, ou coisa de casa, e a gente vai enrolando, né? Então eu consigo fazer, até porque uma coisa que eu percebi também ao longo, né, desse tempo fazendo jejum, a gente não perde muito tempo se alimentando. Porque você acorda, você não vai comer nada, talvez você vá tomar só um café, um chá, água, né? Então você não gasta aquele tempo se alimentando. Por exemplo, como eu faço dieta, eu sempre tenho que preparar a refeição que eu vou consumir. Então, isso dá um trabalho, né? Isso gera aí um tempo que a gente precisa preparar. Então, café da manhã, por exemplo, eu faço ovos, ou eu faço uma panqueca de banana, ou eu consumo frutas, né, com iogurte, então a gente tem que preparar. Isso demanda um certo tempo. Quem faz dieta sabe que tem essa parte que é mais complicada, uma parte negativa, vamos dizer assim, que a gente demanda esse tempo para poder preparar a refeição, já que é uma refeição que é preparada, né, cada vez que ela vai ser consumida. Então, como a gente não tem isso, a gente acaba ganhando mais tempo ao longo do dia, a gente fica mais focado também.
Então a gente tende a ficar mais focado naquilo que a gente está fazendo, aumenta a produtividade, aumenta o foco, a gente fica mais conectado no mundo espiritual. Hoje, né, que eu falei para vocês, agora meio-dia e meia quase, eu acordei, desci com o meu cachorro, tava um sol absurdo hoje, mas eu tive que descer com ele para ele fazer as necessidades, andar um pouco. Aí cheguei em casa, tomei banho, li a palavra, então li lá alguns capítulos de Efésios. Tomei um café preto, né, só com adoçante stevia. Agora eu tô gravando um vídeo para vocês. Hoje provavelmente vou fazer o jejum só até 2 horas, porque eu preciso para rua, resolver algumas coisas, né? Hoje eu quero ir para academia, já 3 dias já que eu não vou malhar, que eu não vou treinar, então eu preciso ir. E aí eu vou terminar o jejum mais cedo, porque senão depois das 5 horas, né, a academia fica muito cheia. E aí eu não gosto muito de aquele horário à noite, enfim, às vezes tem que ir esse horário, mas se eu puder, eu prefiro ir antes. Então, eu tento me organizar de uma forma que eu consiga realizar também algumas coisas que eu preciso. E aí, gente, vocês estão vendo como eu queria compartilhar isso com vocês? Como não é uma coisa penosa, né? Como não é uma coisa pesada, por exemplo, hoje eu tenho outros compromissos, eu preciso fazer outras coisas também. A gente às vezes não consegue tirar 5 dias, 7 dias que você vai só jejuar. Ah, eu vou ficar em casa só jejuando. Que bom, se você consegue, gente, maravilha, aproveita essa etapa, aproveita esse tempo. Se você está me ouvindo, você é uma pessoa jovem, você mora com seus pais, você não tem filho, você não trabalha, às vezes você só está estudando, você tem disponibilidade de tempo. Gente, aproveite essa fase para você criar fundamento na palavra, para você poder buscar ao Senhor, para você criar raízes na palavra de Deus, raízes na oração, porque isso ninguém vai roubar de você. E às vezes, quando a gente depois tem outras obrigações com o decorrer da vida, com o passar da idade, vai ficando às vezes mais difícil de a gente conseguir fazer certas coisas. Então, de repente, você está me ouvindo, você é uma pessoa jovem, poxa, que legal, você tem esse tempo disponível, então faça. Ou você é uma pessoa aposentado, né? E aí você já criou seus filhos, você tem esse tempo para poder fazer, ótimo. Mas a gente sabe que não é a realidade da maioria das pessoas. As pessoas têm muitas obrigações para serem cumpridas ao longo do dia, principalmente aquelas pessoas, né? As mães que têm filho pequeno, às vezes é uma mãe realmente que não tem o pai ali presente, né? Trabalha fora, então são muitas obrigações dessa pessoa. Então não fica condenada se você não conseguir fazer tudo o que você gostaria. Eu também gostaria de conseguir jejuar até a noite, mas hoje, por exemplo, não vai ser possível, porque eu tenho outras coisas para fazer. Mas Deus vai receber o meu sacrifício, Deus vai receber o meu jejum desse dia. É só até as 2 horas, 2 e pouca, mas tudo bem, eu fiz a minha parte, eu fiz o meu sacrifício. Graças a Deus consegui ler a palavra. Estou aqui gravando um vídeo para vocês que também é um trabalho espiritual, é um serviço espiritual que eu estou fazendo, que é incentivar outras pessoas a buscar o Senhor, né? A buscar o nosso Deus eterno, maravilhoso, Salvador, aquele que é digno, aleluia, de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Tudo é por Ele, para Ele e por meio dele. E as coisas de Deus, gente, elas não são um peso, sabe? Você é livre no espírito. Peso é quando vai em outras coisas, né? Que é um peso. No evangelho, não. O próprio Jesus falou: o meu fardo é leve, o meu fardo é suave. O fardo de Jesus é suave, gente. Então, Deus não é aquele carrasco. Meu Deus, você não fez o jejum até tal hora. Não. Até porque eu não estabeleci um horário. Eu fui fazendo conforme eu fui conseguindo. E graças a Deus deu tudo certo. Tô sensível no mundo espiritual. Tô conseguindo fazer várias coisas que eu não conseguia. É isso que eu queria colocar para vocês também. Quando a gente serve ao Senhor, é uma coisa leve, sabe? Não fica com um fardo muito pesado, porque esse não é o fardo de Cristo. Senhor, hoje eu vou conseguir fazer o jejum até tal horário. Senhor, hoje eu gostaria de fazer, mas eu tenho um compromisso, eu não posso faltar, eu não consigo. Então, tudo bem, gente. Você vai fazer de acordo com a sua realidade, que às vezes não é a minha realidade, que não é a realidade da Maria, não é a realidade do João. Cada um tem a sua realidade. Vamos supor que a gente está falando aqui, às vezes, de um trabalhador braçal, de um pedreiro, ele gasta muita energia, né? Porque é um trabalho que ele está lidando com um esforço físico. Então, de repente, ele não vai conseguir ficar o dia inteiro sem comer. Quando a pessoa está mais experimentada, quando a pessoa está muito focada, dependendo, a pessoa até consegue. Mas pode ser que essa não seja uma realidade para todas as pessoas. E tá tudo bem. De repente, ele consegue ficar só até o almoço. E tá tudo bem, Deus vai receber do mesmo jeito, tá? Eu queria deixar isso para vocês. Mais tarde, eu volto aqui para mostrar como está sendo o resto do jejum do dia.
Eu não sei quando. Eu vou tentar fazer quinta e sexta-feira, ainda não estabeleci isso, né? Tô vivendo um dia de cada vez. Há alguns anos que eu tô assim, vivendo um dia de cada vez. E vamos ver se eu conseguir gravar para vocês, porque eu também não quero que o vídeo fique muito longo, tá? Para não cansar vocês. Então vamos ver como vai ficar. Depois eu venho aqui. Pessoal, boa noite. Estou aqui para passar as atualizações para vocês. Agora são 9h20. Eu almocei, vou colocar a foto aí para vocês. Fui para a rua resolver algumas coisas hoje que eu tinha deixado pendente, né? Essa é uma das coisas do jejum também. Ele ajuda a gente a destravar algumas coisas que estavam travadas, a colocar em ordem algumas coisas que a gente estava enrolando, né? Então, foi muito bom conseguir resolver algumas coisas que eu estava tentando resolver faz tempo na rua. Treinei super bem hoje, depois do almoço. Cheguei em casa agora há pouco, tomei meu banho, tomei um whey protein com banana congelada. Confesso que eu não queria tomar, que eu enjoo, mas tomei. E agora eu vou comer a minha tapioca. Tapioca com frango desfiado e requeijão. Dei uma grelhada no frango, na manteiga, né? Sal rosa, requeijão, alface americana, tomate e cebolinha, né? Alguns temperos, tá? Então, eu vou comer isso agora. Antes de dormir, eu vou comer uma fruta com iogurte natural. E é isso. Amanhã vamos pro quarto dia de jejum. Gente, bom dia. Quarto dia do meu jejum. Tô aqui fazendo cabelo. Acordei, não comi nada. Vou só tomar um café preto agora para ajudar a segurar. Tô aqui em casa fazendo. Minha cabeleireira Rafaela. É a Rafa ali, gente. Ela nem sabia que ela ia aparecer. Eu gravei assim. E eu devo acabar de fazer o cabelo lá para umas 2 horas da tarde, mais ou menos, 2, 3 horas. Aí eu vou ver se eu como alguma coisa, se eu espero mais um pouquinho e como lá para as 5, 6 horas. Mas é isso, graças a Deus, estou conseguindo fazer várias coisas que eu não estava conseguindo fazer antes. Depois eu venho atualizar vocês. Pessoal, boa tarde. 5h10, essa é a hora que eu tô quebrando meu jejum hoje. Hoje eu tava fazendo meu cabelo com a Rafa. Ela acabou de sair. Ficou bom, né? E agora que eu tô quebrando meu jejum com uma banana amassada, iogurte, só 2 ingredientes, sementes, gooseberry e amêndoas. Eu vou comer mais alguma coisa também, tá? Daqui a pouco eu vou almoçar mesmo. E vou atualizando vocês, mas graças a Deus tem sido uma benção. Oi, gente, bom dia. Hoje, sexta-feira, quase 11h30. E hoje vai ser o meu último dia do jejum. Ontem eu acabei comendo por volta de 5 horas da tarde, que a gente acabou de fazer o cabelo 4 horas, gente. Aí até organizar as coisas e tal, eu fui comer umas 5 horas da tarde. Ontem eu fiquei com bastante fome depois. Então ontem eu almocei e jantei, tá? Hoje, sexta-feira, eu vou fazer o último dia do jejum. Por que que eu vou fazer o último dia? Porque desde ontem que tá ficando meio pesado, sabe? Porque vai acumulando, né? Então, querendo ou não, por mais que a gente fique o dia inteiro sem comer, vai comer a partir das 4, 5 horas da tarde, a partir do final da tarde, acaba que a gente não come muito, né? Eu, pelo menos, tento não comer muito. Então, a gente acorda já com fome também, aí faz mais um dia de jejum, né? Então, eu acho que tá ficando assim um pouco pesado, um pouco penoso para mim, sabe? Então, hoje vai ser o último dia. Eu devo me alimentar lá por volta de 2 horas, porque eu tenho algumas coisas para resolver também. Então, vai ser mais ou menos esse horário. No caso, foram 5 dias, né, de jejum. Graças a Deus, estou bem feliz que eu consegui fazer esses 5 dias, porque querendo ou não, acaba afetando também a nossa rotina, né? Porque a gente fica com mais fome, às vezes não consegue fazer tudo que desejava fazer por conta do jejum. Então, por exemplo, aqui onde eu moro agora tá muito quente na rua, muito, muito, muito calor mesmo, gente. Então, às vezes, para a gente sair na rua, para resolver as coisas na rua sem comer, né, dá aquele cansaço, né? Vamos dizer assim. Mas graças a Deus deu tudo certo. Até o dia que eu precisei, nos dias que eu precisei sair, mesmo no sol, para resolver as coisas, eu consegui. E só voltei depois e comi na volta, né? Mas estou super feliz que eu consegui fazer esses dias. Eu acho que a gente precisa colocar na nossa agenda
essa questão do jejum, ou uma vez na semana, ou a cada 15 dias, ou de forma esporádica, né? Cada um vai decidir e vai ver o que funciona melhor. E eu queria também incentivar você que tem uma causa que precisa ser resolvida, que tem um processo na justiça, que está orando por um familiar, que precisa de um milagre, que precisa de algo vindo da parte do Senhor, de algo que precisa destravar no mundo espiritual, eu te incentivo a fazer um jejum. Depois que você entrar nesse mover, depois que você entrar nessa atmosfera, você não vai querer mais outra vida, porque o jejum, ele é uma arma muito poderosa que o Senhor nos deu, além de ter inúmeros benefícios para a nossa saúde. Vou colocar também para vocês, gente, uma foto de como tá aí a minha barriga. Vocês veem que a gente realmente desincha, né? Perde gordura. Então, o jejum é uma ótima forma de emagrecimento também. E aí, só uma coisa que eu queria observar com vocês. Num dos dias, que se eu não me engano foi na quarta-feira, eu, com o Apple Watch, né, a gente mensura aí quanto de calorias a gente gasta. Eu acredito que esse Apple Watch ele seja um pouco superestimado, tá? Eu acho que ele aumenta para cima. Mas vamos colocar aí que nesse dia eu gastei mais ou menos 2.000 calorias. E eu não comi nem 1.000 calorias nesse dia. Eu não fiz certinho, mas eu fiz mais ou menos por cabeça. Com certeza eu consumi menos de 1.000 calorias nesse dia. Então você vê que nesse dia eu tive um déficit calórico de 1.000 calorias. Isso ajuda no emagrecimento também, isso promove saúde, tá? Não que a gente tem que ficar contando calorias, como eu falo aqui para vocês no canal, mas a gente como profissional, quando a gente vai prescrever uma dieta, a gente precisa também calcular isso para ficar certinho para vocês. Mas eu fiz mais ou menos de cabeça para vocês verem como o jejum ele funciona. Né? Como o jejum ele tem esses benefícios que muitas vezes estão escondidos, não são falados, mas que a Bíblia já fala. E por que também, gente? Porque o jejum ele não dá dinheiro para ninguém. Quando você jejua, você não dá dinheiro para a indústria farmacêutica, para a indústria alimentícia, para médico nenhum, para profissional nenhum, para hospital nenhum. Então, não é interessante que isso seja divulgado também para a população. Mas o nosso Deus já falava na Bíblia desde sempre que o jejum ele é maravilhoso e o nosso Deus não erra. Gente, obrigada por vocês terem ficado comigo até o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha agregado aí valor, que tenha te dado alguns insights para você poder começar a jejuar, para você poder começar a romper barreiras no mundo espiritual também. Se você tem algum comentário, alguma dica, se algo chamou a sua atenção, coloca aqui para mim nos comentários, que eu vou amar ler os comentários de vocês. Envie esse vídeo para alguma amiga, algum familiar e chame essa pessoa para jejuar junto com você, porque jejuar com alguém é maravilhoso. Muito obrigada, fiquem todos com Deus e até a próxima.